Olá, muito boa tarde para você que acompanha Caminhos do Coração. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. A Prefeitura do Rio anuncia que quase 90% dos leitos em UTIs da rede pública estão ocupados. E em Brasília, Luiz Henrique Mandetta deixa o Ministério da Saúde. Agora, no Jornal da Record. Luiz Henrique Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde e agradeceu à equipe. Boa tarde, Alessandro Saturno. Já se sabe quem é o novo ministro da Saúde? Olá, Janine, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, fontes do Palácio do Planalto já apontam Nelson Teich, oncologista do presidente Jair Bolsonaro, como o novo ocupante da pasta. Teich esteve aqui mais cedo e conversou com o presidente. Bom, Luiz Henrique Mandetta chegou há alguns minutos ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e agora há pouco ele publicou a seguinte mensagem em uma rede social. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros. Mandetta dará uma entrevista coletiva daqui a pouco no auditório do Ministério da Saúde. Bom, e agora nós vamos aí aos dados mais recentes do Ministério em relação aos casos de coronavírus em todo o país. Quase sempre as informações saem às 5 da tarde e hoje essas informações foram antecipadas. Até agora já são 1.924 mortes em todo o país, 30.425 pessoas contaminadas com o Covid-19. Janine, é com você. Alessandro, Nelson Teich, só para a gente deixar claro, é um médico oncologista e não tem nenhuma passagem pela política até agora, não? Exatamente, viu? Ele tem falado aí algumas informações, tem dado entrevistas, justamente por ele afirma que, né, se formou em Harvard e tem aí um conhecimento mais amplo de toda a saúde. Segundo ele, a medida que tem que ocorrer é uma mistura da saúde com a economia, as duas pastas precisam andar juntas e é preciso fazer um monitoramento mais real dos dados que estão chegando ao Palácio do Planalto e esses dados estão sendo divulgados. Então esses dados é preciso que a equipe vá até a periferia para ter uma visão completamente diferente da que o ministro Henrique Mandetta vinha trabalhando. E segundo ele, as informações precisam ser mais realistas e dessa forma ele traz uma nova visão aí para o combate ao coronavírus, né? Vai manter, por enquanto a gente não sabe ainda se a equipe do ministro vai ou não ficar, mas a previsão e o pedido do presidente era justamente que houvesse uma transição bem tranquila e foi também um posicionamento do ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele disse que vai trabalhar em função da saúde, falou também, o pessoal perguntou para onde ele iria a partir de agora, né, depois de deixar o cargo. Ele falou que não era momento de pensar no emprego, até porque o Brasil está necessitando disso. Ele mostrou também uma preocupação, demonstrou uma preocupação com o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, mas ele disse que essa transição, pelo menos da parte dele, foi o que ele falou na entrevista, será uma transição tranquila, Janine. Ele sempre deixou claro que será uma transição tranquila, inclusive pediu que o assessor principal dele não saísse enquanto ele continuasse no Ministério da Saúde, né? Agora, falando um pouco mais sobre o Nelson Teich, ele é carioca, foi o que me informaram agora há pouco, ele vai começar imediatamente, imagino, claro, que ele vai ter um tempo para formar a sua equipe, porque é assim que funciona, mas ele deve começar já imediatamente ou tem algum prazo para isso acontecer? Olha, Janine, via de regra, como nós nos bastidores a gente está recebendo as informações também neste momento, né? Tudo está chegando agora para a gente e agora há pouco a gente recebeu a informação de que a exoneração de Mandetta sairia daqui a 1 hora. E aí possivelmente a nomeação do novo ministro da Saúde, do Nelson Teich, deve ocorrer nessa mesma proporção e nessa mesma velocidade, tendo em vista que há necessidade aí do combate ao coronavírus, né? Então, assim, a previsão é que nas próximas horas o Diário Oficial sai uma edição extra do Diário Oficial com o nome já do novo ministro da Saúde. Por enquanto aqui no Palácio do Planalto a gente está recebendo as informações dessa maneira, né? Vem de um lado, vem de outro e a gente também vai esperar agora a entrevista coletiva do Mandetta para ver o que ele vai falar, como é que vai ser essa transição, porque dessa entrevista, pelo menos por enquanto o novo ministro não deve falar nada, mas dessa entrevista do Mandetta ele deve trazer também algumas diretrizes importantes sobre como vai ser esse processo de transição, né? Porque agora vem esse processo, que é um processo bastante delicado, de repassar todas as informações e repassar também toda a logística do trabalho que vinha sendo feito com Luiz Henrique Mandetta,
que deixou o Ministério neste momento. Janine. Tá certo. Muito obrigada, Alessandro, pelas suas informações. Só reforçando, então, são 1.924 mortes por coronavírus em todo o Brasil, número que saiu agora há pouco, e 30.425 contaminados. Obrigada, Alessandro. Logo mais você vai ter a cobertura completa sobre a saída de Mandetta e a chegada de Nelson Tais no Ministério da Saúde, no Jornal da Record. Chega ao fim essa edição. Continue com Caminhos do Coração. Bom fim de tarde para você. Se cuidem e a gente se vê amanhã.